Você sabe o que é o edifício do saber? O filósofo René Descartes queria fazer um edifício do saber com bases sólidas que garantissem uma estrutura boa para que ele conhecesse o mundo e tivesse certeza de que não estava sendo enganado. Mas como isso, na minha opinião e na minha mente, fortalece a ideologia neoliberal? Bom, antes da gente entrar propriamente nessa viagem argumentativa, eu preciso dar algum contexto, né? Pra você não cair de paraquedas aqui e tal. Descartes, ele é considerado o primeiro moderno. Mas então, como primeiro moderno, ele então viveu como um homem medieval. Tem até essa piada aí na história, né? No estudo de história, que ninguém dorme medieval e acorda moderno. Então, se o Descartes foi o primeiro moderno, teoricamente ele era um homem medieval, né? E como um homem medieval, ele estudou nas escolas medievais, com professores medievais, numa visão de mundo medieval. Tudo isso aí é escolástica medieval, numa visão de mundo aristotélica medieval. Então, todo esse saber medieval foi ensinado para o Descartes durante toda a sua infância e juventude. Mas ele é considerado o primeiro moderno justamente porque ele rompe com essa visão de mundo. Talvez ele não seja o primeiro, nem o mais radical, mas na historiografia clássica, né, na história da filosofia, a gente considera que ele é o primeiro moderno, né? E ele não é considerado o primeiro moderno nem por ser um cético negacionista que desacredita de tudo, simplesmente por desacreditar, porque ele é bom, mas é justamente o contrário. Ele acaba duvidando das coisas porque ele quer ter uma certeza, uma fonte segura para o saber, que fosse irrefutável. Então veja, vamos pensar aqui com a cabeça do Descartes, né? Ele viveu num mundo onde, ao mesmo tempo, era verdade que o Sol gira em torno da Terra e que a Terra gira em torno do Sol. Essas teorias do universo estavam em disputa. O que foi passado para ele na escolástica medieval é que a Terra era fixa, imóvel, e eram os planetas e o Sol e as estrelas que giravam em torno da Terra. Mas alguns cientistas já estavam fazendo descobertas que refutavam essa teoria. E a ciência já estava se caminhando para confirmar que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim o contrário, a Terra que girava em torno do Sol. É muito louco porque também nesse período a física, tanto aristotélica quanto a newtoniana, coexistiam. Mas como pode ser que o heliocentrismo e o geocentrismo, a física aristotélica e a física newtoniana, coexistissem, uma vez que essas teorias se contradizem entre si? Ou seja, alguém tinha que estar mentindo, alguém tinha que estar enganado, alguém tinha que estar errado. Ou seja, as bases do conhecimento ensinado para o Descartes eram erradas. Na melhor das hipóteses, era engano. Na pior, uma mentira descarada. Seja como for, de uma forma ou de outra, o Descartes estava enganado. Estavam enganando o Descartes. Então ele decide desconfiar da porra toda que ensinaram para ele. Por quê? Porque se algo que ensinaram para ele estava errado, que garantia ele tinha que todo o resto que ensinaram para ele não estava errado? E aí ele estabelece, então, a dúvida metódica, ou a dúvida enquanto método de análise. O que é isso? Não é sair birulebizando aí, duvidando de tudo só por duvidar. Ele diz que se algo é passível de ser duvidado, ou seja, se ele pode duvidar de alguma coisa, essa coisa será duvidada e ele vai suspender o juízo até que uma outra prova garanta a certeza dessa coisa duvidada. Entendeu? Então, tipo, se ele pode duvidar de alguma coisa, ele duvida até que alguma outra coisa faça com que ele não duvide mais dessa coisa que ele duvidou. Ou enfim, ele faz isso para todos os saberes, todos os conhecimentos, até que ele encontre algo que, não pode ser duvidado, que seja claro e verdadeiro em si mesmo. E isso, essa coisa que não pode ser duvidada, vai ser a certeza e a garantia do conhecimento, vai ser a base do conhecimento cartesiano. Ele passa sua velhice toda se dedicando a essas investigações filosóficas e escreve uma série de textos nesse sentido. Entre eles, os mais conhecidos são o Discurso do Método e Meditações Metafísicas, que caíram bastante no vestibular da Federal, né? E nesse último texto aí, que eu falei, Meditações Metafísicas, o filósofo, ele já velho, vai para sua casa de campo, né? Que playboy do caralho, que burguês, vai para sua casa de campo meditar e pensar, até que ele consiga chegar numa certeza que seja irrefutável. E ele chega nisso, que é o cogito, ou a razão, ou o pensamento, ou pensar, ou a capacidade de pensar, o cogito. E aí a gente pode enxergar o resumo, né, a conclusão, assim, desse cogito, assim, dessa investigação filosófica na célebre e conhecida frase, né, do Descartes, que é penso, logo existo, ou no original, cogito ergo sum, ou seja, cogito, logo sou. Né? Penso, logo sou. Porque a primeira certeza que ele chega é de que ele pode duvidar de tudo, menos da própria capacidade de duvidar. E sério, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Ele duvida da matemática, dos sentidos, até de Deus ele duvida.
até de Deus, né? Que irônico falar isso. Mas é porque o Descartes era cristão, né? Lembra que ele era medieval? Mas ele duvida da matemática, duvida das coisas e tudo. Só que ele chega na conclusão de que ele não pode duvidar, de que está duvidando. Porque se ele duvidar que ele tá duvidando, ele já tá duvidando, né? Assim, se você pergunta, pô, será que eu tô pensando? Você já tá pensando, né? E veja, ele não consegue duvidar de que é ele que está duvidando, que é ele que produz a dúvida. Será que sou eu que produzo a dúvida? Pô, mas sou eu produzindo a dúvida. E, portanto, se ele consegue duvidar, ele é. Ele é o quê? Ele é algo que duvida. Afinal, ninguém, né? Mesmo um gênio maligno, enganador, pode fazer com que ele duvide de que é ele que está duvidando. Se ele duvida que está duvidando, ele já está duvidando, entendeu? E se ele duvida, ele é. Ele é o que? É algo que duvida, né? Uma consciência que duvida. Bom, mas por que ele faz tudo isso, né? Eu já disse que ele faz tudo isso para construir uma base sólida para o saber. Ele constrói, então, um novo edifício do saber, do conhecimento. Ele destrói tudo que tinha aprendido até então para construir um novo edifício do saber. E nesse exercício está a base, a fundação desse edifício, sabe? Você construir um prédio, você tem que cavar e estabelecer a fundação para daí você construir, né? E a base, ou a fundação desse conhecimento, é a razão, o pensamento racional. Afinal, se a primeira coisa que ele não pode duvidar é do próprio intelecto, da própria razão, é ela que dá a segurança para o conhecimento. Ou seja, todos os conhecimentos precisam passar pelo crivo da razão. É ela que vai ser a base segura para o conhecimento. E é por isso que ele é um racionalista. E aí no primeiro andar do prédio, né, você colocou a razão como fundação. No primeiro andar vem a matemática. Porque na matemática o Descartes encontra as verdades claras e distintas para a razão. Porque ele consegue racionalizar e abstrair dos sentidos e do mundo material usando apenas a razão para comprovar as verdades matemáticas. E é a partir da matemática que surgirão outras ciências e mesmo a filosofia. Nesse edifício também, como sugere a página Coruja Minerva, e assim se construiu um novo edifício do saber da filosofia cartesiana, onde se pode observar o mecanicismo, que se baseia no conceito de que tudo é uma máquina. O mundo é uma máquina. O próprio ser humano é uma máquina, que, no entanto, se distingue dos animais e de todos os outros seres vivos por possuir uma alma. E por fim também aqui entra o atomismo. Cada andar desse edifício representa um átomo, ou seja, uma ciência em particular. E esse edifício, veja, separa os saberes, as ciências particulares da filosofia através da revolução científica moderna. É também dogmático, as afirmações da ciência são verdades inquestionáveis. E como sabemos, isso é uma das características da ciência moderna, gerada pelo positivismo no século XIX. Bom, mas enfim, veja como tem uma ordem das coisas. E é importante pensar a ordem das coisas, porque você consegue construir esse conhecimento, esse edifício do conhecimento sozinho. Veja, o próprio Descartes vai dizer isso nas meditações metafísicas, logo no comecinho, de que um edifício construído por várias mãos é pior do que um edifício construído por um pedreiro só, porque o único pedreiro vai garantir todos os detalhes desse edifício e vai garantir a qualidade. Se tiver muita gente metendo a mão, vai ficar difícil controlar a qualidade. Alguém pode errar em algum momento e foder todo o edifício. Cara, eu fiz várias generalizações, simplificações da filosofia descartiana por causa do tempo, né, do escopo que a gente tem aqui, mas acho que faz sentido falar disso. E agora você deve estar se perguntando, o que o cu tem a ver com as calças, né? O que tudo isso tem a ver com qualquer coisa e coisa alguma? Calma, eu te explico. Veja, o filósofo, como eu falei, aponta para que essa construção do edifício do saber ou do conhecimento é possível ao indivíduo isolado. E também como se fosse possível categorizar todos os saberes do mundo em um único edifício. Então, você aprende raciocínio lógico, depois você aprende matemática, depois você aprende física, química, biologia, filosofia. E aí você conhece tudo que tem para conhecer. Beleza, isso talvez, muito talvez, até fizesse sentido no tempo do Descartes, né? No qual o universo era só o sistema solar mesmo, né? Tá ligado? O universo conhecido e até o Sol, a Lua ali, mais um Júpiter, né? E a física era apenas a gravidade, sim muito, né? Mas hoje em dia meio que é impossível isso. Veja, na época do Descartes, alguém até poderia conhecer toda a matemática que tem para ser conhecida, para depois entender a física. E daí, depois que entender toda a física, partir para a química. Só que hoje em dia, com o calhamaço de informação que existe, com a informação dobrando a cada segundo, é impossível saber tudo de qualquer coisa que seja. É por isso que há a separação das matérias na ciência e a especialização absurda, sabe? Isso em todos os campos do saber. Você tem um médico que ele é especialista em uma determinada doença que atinge o começo do intestino delgado.
Mas você é um ser humano, você não é só o pedaço do intestino delgado, o cara não pode tratar só isso separado. Mas tem tanta informação na medicina que o cara precisa se especializar naquele pedacinho do teu corpo. Na física, a mesma coisa. Você tem a astrologia. A astrologia nem é física. Mas você tem astronomia. Dentro da astronomia, você tem um campo específico de inteligência artificial, buraco negro. Você tem que se especializar em alguma coisa para poder produzir conhecimento. Senão você fica na superficialidade de tudo. Isso vale para as ciências humanas também. Veja, hoje em dia, nas faculdades de filosofia, história, sociologia, o conhecimento, a produção de conhecimento é muito especializada. O que isso quer dizer? Que dentro da filosofia, por exemplo, você, enquanto pesquisador, vai estudar um autor específico e dentro desse autor específico, um conceito específico que você vai produzir um TCC sobre esse conceito específico desse autor específico num livro específico. Claro que para isso você precisa conhecer o autor, né? Precisa conhecer a obra desse autor. Mas você vai produzir o saber de um conceito específico que se encontra em um parágrafo específico de uma obra específica desse autor específico. Porque senão fica muito genérico, muito aberto, você não consegue produzir conhecimento. Tá. E qual que é o problema desse edifício do conhecimento impossível de ser construído, então? Eu te digo quais são os problemas. Esses são dois problemas principais. Esse Descartes foi um filho da puta, ele me enganou. E eu não perdoo isso, não perdoo. E 2, serve ao neoliberalismo e por isso eu fico puto. Tá, mas espera, volta. Serve ao neoliberalismo? Como? Como é que é? Bom, simplesmente ele cria a ilusão de que você pode construir todo esse edifício do saber sozinho. O que é uma ilusão? E disso pro argumento do self-made man, do homem que se fez assim mesmo sozinho, sem ajuda de ninguém, ficou bilionário, é um pum. E aí que eu amava esse assunto sem pé nem cabeça com o conteúdo do EduTalks. Até porque eu imagino que essa altura do campeonato não tem mais ninguém assistindo esse vídeo e a única pessoa que ficou assistindo tá pensando assim, que diabos isso tudo tem a ver com qualquer coisa, cara? O conteúdo desse canal aqui não era cultura pop? O que esse maluco tá falando? Mas aí é que tá, meu chapa, a cultura pop tem tudo a ver com esse papo aqui. Eu acho. Mas vamos lá. Veja, a cultura pop tá cheia desses arquitetos sabichões que construíram para si próprios os próprios edifícios do conhecimento sozinhos, aonde sem ajuda de ninguém. Por exemplo, o Batman é o maior detetive de todos. Além disso, ele domina todas, sem exceções, as formas de luta existentes e até as inexistentes. Ele tem conhecimento de todas as engenharias, é formado em qualquer coisa que o roteiro precisar. O Homem de Ferro também, ele manja de tudo, desde física quântica até a medicina. O próprio Tony Stark, no MCU, ele chega a falar uma parada tipo, que se tornou especialista em energia termonuclear em uma única noite. Quando foi que virou perito em astrofísica termonuclear? Ontem. Não, o cara é um gênio mesmo. Só que assim, beleza, não é só nos quadrinhos, e não é só com super-heróis, e não é de hoje que esse fenômeno acontece. Cara, veio o 007, por exemplo, conhecia todas as técnicas mortais para acabar com qualquer inimigo no campo de batalha, ou para destruir a gata na cama, ele leu muito Kama Sutra. Sherlock Holmes era fera na dedução, e com uma única pista ele podia acessar todos os saberes imagináveis do mundo para solucionar um crime. Cara, exemplos não faltam, né? O que falta é uma verossimilhança com a realidade, né? Veja, o Batman só constrói tudo que constrói em uma única noite porque milhares de trabalhadores e trabalhadoras passaram anos de sua vida desenvolvendo tecnologia que possibilita o Bruce Wayne privatizar esse conhecimento, né? E construir gadgets. Técnicos, engenheiros, pesquisadores, cientistas, analistas e uma infinidade de trabalhadores têm seus trabalhos roubados e transformados em bad gadgets. Isso sem falar nos professores, alunos, pesquisadores de universidades e instituições de ensino que desenvolvem conhecimento de ponta que depois vira produto na Wayne Tech. Sem falar também dos médicos, profissionais de luta e todo tipo de pessoa que ensinou o Bruce Wayne tudo que ele aprendeu. Isso para ele chegar e ser um self-made man, um homem que conhece tudo sozinho. Enfim, eu poderia falar horas e horas de profissionais que desenvolveram conhecimentos, dos quais Bruce Wayne e afins se apropriam. Tá, mas e daí, você me pergunta? No limite sim, né? Que se dane. Afinal, o Bruce Wayne, o Tony Stark, o Sheldon Cooper, o Sherlock Holmes, todos esses sabichões da cultura pop são meros personagens fictícios, né? Porém, eles produzem efeitos na vida real. Lembra que eu falei do ponto 1? Que o Descartes me enganou e eu fiquei muito de cara com isso? Então tem tudo a ver com isso. Quando eu era mais piá, eu lia muito quadrinho, assistia muito filme de herói, muita animação de herói, e eu me imaginava muito na história. Tipo, eu queria ser o Batman, entendeu? Que
puta, sozinho derrota todos os crimes e consegue pensar em várias saídas. Ou Sherlock Holmes, que, puta, ele é tão inteligente que ele olha pra um bagulho e deduz todo o crime que aconteceu. Mas eu simplesmente nunca ia conseguir fazer isso. Nunca ia conseguir ser como esses personagens. Afinal, esses personagens fictícios são escritos por várias pessoas. Veja, as séries de televisão do MacGyver, do 007, enfim, são escritas por uma sala de roteiristas. Então, tem vários profissionais envolvidos na escrita dessa história. E aí, cada um contribui com um conhecimento específico para que o personagem sozinho saiba de tudo o que precisa saber para resolver a história. Ah, mas a HQs e os filmes, por exemplo, tem um roteirista, geralmente. Touché. Mesmo essas pessoas, elas bebem de muitas fontes, elas fazem pesquisas e elas perguntam para as outras pessoas coisas que elas não sabem, né? Ou seja, todo personagem fictício é uma construção coletiva, mesmo que seja escrito por uma única pessoa. Mas você pode insistir. E daí? Esse vídeo tá chato, longo, não diz nada com nada, o que se importa pra minha vida? E daí, meu amigo, que essas histórias são escritas para te convencer você, eu, a minha, todas as pessoas que leem, assistem, que esses personagens são praticamente oniscientes. Eles aprenderam tudo e aprenderam tudo sozinhos. O Batman é a personificação disso. Chegando inclusive a dizer várias e várias vezes: eu trabalho sozinho. O que faz você querer ser como eles? Afinal, eles são badass, né? Eles são fodas. O pior te faz acreditar que você pode sim ser como eles. E aí te aliena da realidade de que ninguém constrói nada sozinho. Muito menos saber, conhecimento. Mas talvez o grande problema é que isso serve muito bem à lógica neoliberal. Cada vez mais nós somos isolados em nossas próprias bolhas individuais, forçados a acreditar que nós somos os únicos responsáveis do nosso próprio sucesso ou do nosso próprio fracasso, alienados da realidade material que nos cerca. E com a ajuda desses gênios da cultura pop, o senso comum reforça a ideia do self-made man, como esses caras que são os gênios iluminados, que sozinhos construíram um império para si mesmos e por isso eles podem sim ser bilionários. Mas isso é uma enganação valendo uma balela, meu amigo. O Elon Musk não é gênio porra nenhuma. É só ver a atuação desse Zé Ruela no comando do Twitter. Ele é um playboy herdeiro que extrai a mais-valia de milhares e milhares de trabalhadores do mundo todo. Jeff Bezos também não é nenhum gênio. Mark Zuckerberg, Bill Gates, os caras da HP lá, os brothers do Google, todos esses exemplos paradigmáticos de bilionários que se fizeram a si mesmos, também tudo balela. Como bem mostrou uma reportagem antiga até do jornal É o País, vou deixar o link aí, né, em algum lugar. O mito das empresas de garagem é só isso mesmo, um mito, uma lenda, mentira. O que eu queria dizer com tudo isso? Não tente ser o Batman. Você não vai conseguir, ninguém vai. Reconheça a sua necessidade recíproca da coletividade, né? Uma via de mão dupla. Beba bastante água e se organize coletivamente para construir saberes e melhores condições de vida para todos. Organizem sua revolta e derrubem o capital. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.